O Fluminense venceu o Inter de Milão num jogo histórico e agora vai às quartas de final do Mundial de Clubes, aguardando o vencedor de Manchester City da Inglaterra e Al Hilal da Arábia Saudita. Esse Mundial está servindo para o futebol brasileiro escrever história, porque a gente viu o Botafogo ganhando do PSG, a gente viu o Flamengo ganhando do Chelsea, e agora numa fase de mata-mata, num jogo eliminatório, se os europeus antes não queriam, agora com certeza queriam, e perderam. O Fluminense venceu a Inter por 2-0 e fez um bom jogo, onde ele teve chances de gol. Hoje ele mereceu vencer. Não foi só uma vitória dando balão pra frente. E ontem eu comentava no vídeo do jogo do Flamengo da importância de tu lidar do jeito certo com o jogo. E às vezes tu precisa colocar mais jogadores com uma certa característica defensiva, mas isso não quer dizer que tu tem que jogar o jogo inteiro dando balão pra frente. O Fluminense não fez isso. Fez isso nos últimos 20 minutos, que aí faz parte, tava se protegendo. A gente entrando mais em como foi a partida. O Fluminense começou com uma linha de 5, tendo 3 zagueiros, 2 alas, 3 volantes, 2 atacantes na frente, Arias e Cano. Esses 2 volantes, esses 3 volantes, 2 eram fixos e o Nonato estava marcando o camisa 21 da Inter fixo. Onde o 21 ia, ele ia junto. Então tu tinha uma linha de 5 postada, 2 volantes postados, 2 atacantes postados e o Nonato acompanhando um jogador específico. 5-3-2, 3 zagueiros, 3 volantes, pô, time recuado. Não. O Fluminense marcou a Inter em cima no começo do jogo. Procurou dividir, roubar a bola no meio campo ou na frente. E o primeiro gol saiu assim, de dividida. A bola sobrou pro Arias, o Arias cruzou e o Cano fez o gol. O Fluminense controlou muito bem a Inter no primeiro tempo. A Inter não teve grandes oportunidades. Na que teve, o Fábio apareceu e vamos pro segundo tempo, com o Fluminense continuando jogando, com o Arias incomodando muito a Inter. Um jogador que tem uma capacidade de proteção de bola, que deve deixar os adversários irritados num nível assim, porque teve um lance que ele girou em cima de 3 da Inter, eu acho. Alguém chegava perto dele, ele girava, chegava perto, ele girava. E saía correndo livre, assim, não dá nem pra entender como é que ele fez aquilo. Então assim, um jogador muito fora de série. E quero falar também da partida da zaga do Fluminense. Freitas, Inácio, Thiago Silva. O Thiago Silva a gente sabe que é monstro. Ele se provou na Europa, na seleção brasileira, é um jogador, acho que o melhor zagueiro brasileiro da geração dele. E os outros 2, hoje, começaram a se provar num outro nível. Que o Thiago Silva já tinha feito, eles ainda não tinham feito, mas a partida de hoje, assim, posicionamento, desarme, rebatida, às vezes roubava a bola mais à frente, se colocava no lugar certo, se adaptava ao lance. Quando tinha que marcar mais na frente, marcava. A gente viu também, do ponto de vista da entrega, o Cano fazendo a de meia direita, às vezes, ou de meia esquerda, para deixar o Arias respirando um pouco mais. Depois o Everaldo entrou no segundo tempo e fez a mesma coisa. O Fluminense foi muito guerreiro, como obviamente tinha que ser se quisesse se classificar contra o time que foi vice-campeão da Champions. Mas o Fluminense também jogou bola. O Fluminense fez 2 gols e teve chance de fazer pelo menos mais 2 gols. Um chute do Arias, que o Sommer fez uma bela defesa, e no primeiro tempo o Samuel Xavier chutou uma bola, um rebote, que passou muito perto, aliás, não pode perder aquele gol, né? Mas enfim, o Fluminense passou, tá tudo certo. Em relação àquela discussão contínua de qual o nível do futebol brasileiro comparando com os europeus, contra a primeira prateleira da Europa, que hoje, em desempenho a Inter não tá. Coloca aí, Bayern, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, PSG, o Manchester City tá voltando, né, tá se encaixando de novo, o Rodri tá voltando, muito importante. A Inter chegou na final da Champions fazendo o que eu pedi pro Flamengo fazer ontem. Jogando do jeito que tinha que jogar as eliminatórias. E passou por times como o Barcelona, que é um time bem melhor que a Inter. Mas, mesmo assim, existe uma diferença da Inter pro Fluminense. E o Fluminense entendeu essa diferença. A chave da vitória do Fluminense foi entender o jogo do jeito certo. O Renato entendeu o jogo do jeito certo. Protegeu o meio-campo, não recuou o time inteiro desde o início, porque não precisava. Ele sabia que tendo mais jogadores no meio-campo, tendo mais segurança, tu pode avançar um pouco mais se tu tem segurança. Tu pode jogar um pouco mais se tu tem segurança. E foi isso que o Renato fez e deu super certo. O Fluminense espera agora o vencedor de Manchester City e Al Hilal. Deve ser o Manchester City, né? É muito provável. E aí é outra conversa. É um jogo bem mais difícil do que contra a Inter, que já foi difícil. Então, assim,
De qualquer forma, a campanha do Fluminense já é histórica. O Fluminense já fez história. A gente tem o Palmeiras contra o Chelsea, o Fluminense contra provavelmente contra o City ainda não é certo. E amanhã a gente tem a definição do último confronto. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!